Eu considero que uma das coisas muito interessantes nesse tempo é que os ensinamentos complexos que sejam e a sustentação do Dharma, ela está essencialmente na dependência dos leigos. Vocês vejam, nós somos aqui não tem monges, todos nós somos leigos. Se nós fôssemos esperar para que no Brasil houvesse, vamos dizer, uma centena de monges em uma assembleia para ouvir ensinamentos e fazer práticas e avançar, eu acho que nós esperaríamos um tempo muito, muito longo para que o budismo simplesmente passasse a existir aqui. Então nós estamos, para o bem ou para o mal, nós estamos em tempo dos leigos. Assim. Então é bom que a gente entenda que é com as limitações que nós temos que nós vamos seguir o caminho, né? Que é, vamos dizer, a nossa coletividade, ou o budismo nesse tempo, especialmente no Brasil agora, ele está na dependência direta de nós, dos leigos. Isso é uma coisa rara. Se vocês olharem o budismo oriental, ele sempre teve na dependência dos monges. Até os dias de hoje, nós vamos encontrar isso. A noção de centro budista no Oriente é algo um pouco estranho. Nós vamos encontrar mosteiros e vamos encontrar templos. Por exemplo, no Zen, especialmente, há esse formato assim, né? Então tem os monges de mosteiro que são uh, eles não são casados, eles são monges num sentido estrito. Né? Eles têm voto de celibato, eles não casam, eles vivem focados na meditação, no aprofundamento da experiência deles. Aí nós temos os monges que são de templos, dos templos das cidades. Então é o contrário. Se o monge de mosteiro não casa, o monge de templo precisa casar. Então tem uma função para o monge, tem uma função para a esposa do monge, tem uma função para os filhos. De modo geral, o filho mais velho dá sequência ao trabalho do pai. Ele também é ordenado e dá sequência ao trabalho do pai. A função principal deles não é propriamente a meditação e o estudo. A função principal deles é cuidar da vida das pessoas para que as pessoas vivam melhor. Então eles têm os casamentos, as cerimônias de refúgio, os funerais. Né? Então eles fazem as cerimônias para que a vida das pessoas funcione melhor. E, então isso é uma atividade super importante. Mas isso não é um centro budista. Aqui nós tivemos a presença um tempo de Moriyama Roshi, né? Nosso querido amigo, que na melhor hipótese ele está hoje vivendo como yogi. Né? A gente só não sabe se é yogi com esse corpo ou yogi em algum outro lugar sutil. Assim, a gente está na dúvida ainda, porque ele simplesmente sumiu. E, então Moriyama Roshi, na sua última passagem por aqui, ele conversou longamente conosco. A gente tem tudo gravado, assim, né? Então ele falou coisas muito interessantes sobre o surgimento do Centro Zen da Califórnia. Ele foi uma das pessoas que esteve lá junto nessa experiência, né? Esse Centro Zen ele foi fundado por Suryo Suzuki. Algumas pessoas conhecem Suryo Suzuki, porque é uma pessoa que foi muito extraordinária também, já falecido, né? Ele foi um dos amigos de Trungpa Rinpoche também. A influência dele sobre Trungpa Rinpoche é notável, extraordinária, porque o Trungpa se tornou, ele adotou os modos do Zen. Então a sanga dele usa Zafo, usa uh, Kyosaku, usa a cerimônia do chá, usa Zabuton. Né? E ele se tornou amigo do imperador do Japão. Então ele mesmo deu início a uma linhagem específica nessa conexão, linhagem do guerreiro, né? Que é, enfim, o Bodhisattva. E, então houve essa influência muito grande nesse diálogo de Surya Suzuki com
Trungpa Rinpoche. Então essa conexão também foi compartilhada numa certa medida por Moriyama Roshi. E Moriyama Roshi lembrando o surgimento da própria noção de centro budista, né? Isso em boa medida veio pelo Zen originalmente, porque o budismo tibetano ele chega no Ocidente muito depois. O budismo Zen ele chega perto do ano de 1900. Ele chega no Ocidente, trazido especialmente por imigrantes, né? Então, o que vai acontecer quando Suryo Suzuki vem para os Estados Unidos e estabelece um templo na cidade? Esse templo, financiado pela comunidade japonesa, solicitado pela comunidade japonesa, que tinha essa conexão com o budismo. Então, é um templo para casamentos, refúgios, cerimônias fúnebres, as festas tradicionais budistas, as várias atividades assim, né, com os leigos. Mas aí surge para os leigos orientais radicados nos Estados Unidos. Mas aí tem o período da guerra, que é a Guerra do Vietnã. E muitas pessoas começaram a procurar outras alternativas. Eles terminaram cabeludos, mal cheirosos, fumando ervas estranhas, terminaram entrando no templo Zen, onde todo mundo arrumado, retinho, tudo direito, né? E eles com um jeito meio estranho, assim. Os japoneses não acharam aquilo muito bom. Mas Suryo Suzuki, um bodhisattva, ele resolveu dar os ensinamentos para as pessoas. As pessoas queriam meditar e atingir iluminação. Eles chegavam lá, eles já estavam mais perto, né? Eles já estavam achando que a iluminação faltava pouco, assim, né? Era um detalhe, assim, né? Eles estavam embalados, assim, né? Mas o Suryo Suzuki achou que aquilo era interessante. Aí eles sentaram com aquela vontade deles, né, e começaram a praticar. E surgiram bons praticantes ali. Mas os japoneses não gostaram daquilo. Eles não eram muito respeitosos, né, não se comportavam direito, assim, né? E aí eles pressionaram o Suryo Suzuki para acabar com aquilo. Aí o que fez o Suryo Suzuki? Ele resolveu ele ir embora com os americanos e deixou os japoneses. Então ele fundou o Centro Zen da Califórnia, Zen Centro da Califórnia, que se tornou muito famoso, né? Ele tem Tassajara, ele fundou a comunidade toda, eles fundaram uma padaria, começaram a gerar recursos. Então tem uma história muito bonita por trás disso, assim, de como que aquilo surge de baixo e vai se organizando, né? Então a história do Zen nos Estados Unidos é muito interessante, assim. O Suryo Suzuki teve alunos extraordinários. Um deles era um aluno que era gay e transformista, né? Era uma pessoa que andava pelos Estados Unidos vestido de mulher, fazendo shows. Se tornou aluno Zen. Imagina, os japoneses não iam gostar disso, né? Aquilo não ia dar certo, assim, né? Mas no centro Zen aquilo deu certo. Aí teve um momento que o Suryo Suzuki deu refúgio para ele, depois ele raspou a cabeça, e quando raspou a cabeça, né? Aí ele vai ficando com uma aparência original do corpo dele, né? Ele se tornou um monge com voto estrito. Ele mesmo fundou o que é chamado um Centro Zen de Calçada, para cuidar dos alcoólatras, dos homossexuais, dos aidéticos. Ele começou a cuidar dessas pessoas que estavam na calçada. Então isso foi muito bonito. Ele mesmo, esse mestre Zen, morreu de AIDS, HIV. Bonito assim. Então essa foi a inserção. Então vocês veem, mesmo o Zen, mais ou menos estrito, né, toma um mestre como o Suryo Suzuki, super agudo, ele termina girando a forma como o Dharma vai ser oferecido em vista dos templos e das pessoas que estão ali. Assim surge o Centro Zen. Ele não é templo, não é mosteiro, é um centro.
É um lugar onde as pessoas chegam com a cara que tem e vão estudar, vão meditar, vão tentar atingir liberação como podem, dentro das circunstâncias. Né? Então, esses centros eu considero uma das marcas desse tempo. Assim, mesmo se vocês olharem os Estados Unidos, mesmo dentro do Zen, vocês vão encontrar muitos praticantes leigos e esses praticantes é que vão dar a forma, vão sustentar. Não é uma coletividade de monges. Os monges, eles são sempre minoria, sempre um pouco isolados. A vida deles não é muito fácil nesse tempo de agora. Assim. No budismo tibetano, termina ocorrendo isso também. Vão surgindo centros tibetanos. Não são mosteiros, não são templos, são centros. Onde as pessoas vêm, fazem práticas e vão transformando suas vidas. Então esse é o aspecto dos leigos. Nós estamos vivendo esse tempo. Eu não acho que o tempo dos leigos no Ocidente seja um tempo de degenerescência num sentido comum da palavra. Né? Eu não acho, por exemplo, que nós temos menos capacidade de compreender o Dharma do que as pessoas no tempo do Buda, no tempo de Guru Rinpoche. Se vocês olharem com cuidado, nessa época as pessoas tinham uma compreensão muito estranha do mundo. Elas não tinham acesso a um conjunto de coisas que nós temos acesso hoje. Né? Assim, eles tinham acesso a outras coisas e nós temos acesso a um tipo de visão. As nossas visões hoje, elas nos permitem acessar o aspecto da vacuidade com maior facilidade, eu acredito. Porque nós trabalhamos o aspecto lúdico com muita facilidade. Assim. O aspecto virtual, essa palavra virtual, ela se aproxima da palavra de vacuidade. Nós entendemos a virtualidade das coisas. Nós trabalhamos mesmo os jogos de internet, os jogos de computador, eles trabalham a virtualidade. Nós temos uma virtualidade muito visível. Assim. Então isso nos ajuda a compreensão da vacuidade, oferece assim, exemplos diretos, fáceis de compreender sobre a questão da realidade, como que ela se oferece. Assim, né? A vacuidade da conta bancária, por exemplo, a gestão econômica das coisas, né? A economia, ela é regida pela vacuidade. Assim, é uma coisa visível, né? Então, é a luminosidade da mente que produz o valor das coisas. Então, nós estamos trabalhando como leigos. Nós estamos nessa perspectiva. Na época do Buda, o Buda ele convertia todos os leigos em monges. As pessoas podiam viver como monge, era uma forma lícita. Para nós seria super difícil viver na forma como o Buda configurou. Ou seja, nós teríamos que estar andando pelas estradas, mendigando a nossa comida, de pé descalço. Eu não diria que é impossível isso, né? Mas eu acho que é super difícil. E, algumas tradições fazem isso nos dias de hoje. Né? Agora, isso também, mesmo aqueles que têm sucesso nisso, fica uma marca dos tempos de hoje. Em algumas linhagens, por exemplo, eles mantêm essa prática. Então surgindo, termina surgindo uma demanda muito grande para receber os monges que vão mendigar. O pessoal acha o máximo. Chegar os monges e mendigar, eles dão comida para eles. Assim, facilmente, ficam felizes. Então, isso começa a virar alguma coisa atraente. Aí tu começa tendo que fazer uma inscrição pela internet para poder receber um monge. No final de 3 meses aparece então um monge lá e oferece. Tem que fazer uma inscrição, porque as pessoas, né, que aspiram isso, né, começam a se bater umas nas outras. Super interessante esse ponto. Então nós estamos nesse tempo super estranho. Assim, né? Também,
nós encontramos uma sanga, ou seja, nós aqui, por exemplo, né? Nós encontramos uma sanga que é diferente daquele tempo. Quando as pessoas faziam parte da sanga do Buda, do Guru Rinpoche, ou dos grandes mestres, eles estavam naquele lugar. Eles não tinham nem como acessar ensinamentos. Se eles fossem acessar outros ensinamentos, eles tinham que se levantar, botar as suas coisas nas costas e caminhar por dias e dias e dias até um lugar. Bater na porta e ser recebido ou não. Se vocês quiserem hoje receber outros ensinamentos, vocês entram no Google e digitam nomes. Assim, vocês já estão nas páginas, estão acessando tudo. Não só nas páginas budistas, como nós temos acesso a informações de todo lado, né? Ou seja, existe uma multiplicidade de tradições religiosas que nós podemos acessar. E nós acessamos. Assim, o budismo, dentro da mente de cada pessoa, ele tem que dialogar com muitas outras informações que as pessoas têm. E aquelas informações estão vivas, são influências incessantes ocorrendo dentro da mente das pessoas. Se a gente pretender fechar a mente das pessoas, as múltiplas influências, as pessoas também elas começam a ficar um pouco estranhas, porque elas não se relacionam bem no entorno, porque todos nós estamos informados. As pessoas começam a falar uma coisa, a gente não entende o que o outro está falando, porque a gente não tem acesso àquilo. Então a gente precisa ter acesso. Logo, o budismo ele tem que dialogar não só com a vida das pessoas, mas com essas conexões que as pessoas têm em todos os lugares. É inevitável isso.